assistência social. Em seguida, informar a necessidade de receber benefícios. No entanto, para obter o BPC, é preciso estar inscrito no CAD único. É possível que duas pessoas no mesmo domicílio recebam o BPC ALOAS? Sim, é possível, pois os benefícios previdenciários de até um salário mínimo são descartados no cálculo da base de renda familiar. Este fato está fundamentado no artigo 20, 14, Lei 8.742/93. É melhor entender que duas pessoas que moram juntas e recebem o BPC, benefício de prestação continuada, não vão ter o benefício dentro da base de cálculo da renda familiar per capita. Como resultado, ambas as partes podem se beneficiar. BPC pode ser transferido para aposentadoria. Essa é a dúvida de muita gente. Então, resumindo, o BPC pode sim ser uma pensão em determinadas circunstâncias. Desta forma, por exemplo no caso de invalidez, os cidadãos podem requerer a aposentadoria por invalidez. Além disso, quem pagou o INSS por um tempo, mas acabou suspendendo o pagamento e está recebendo o BPC, pode ter direito à aposentadoria sem saber. Em suma, a lei garante que o INSS é obrigado a verificar se os cidadãos que solicitam o BPC têm direito à aposentadoria. No entanto, isso geralmente não acontece. Primeiramente, vale ressaltar que, em alguns casos, os beneficiários que recebem o BPC por alguma deficiência devem passar por uma avaliação de um profissional médico para entender melhor o assunto e, então, ter direito a benefícios permanentes, ou seja, aposentar-se. Nesse sentido, exemplos são pessoas que possuem incapacidade para o trabalho pleno e permanente, seja por acidente ou doença comprovada por laudo médico. Portanto, ele não pode se recuperar em outras funções ou cargos, deve contribuir para o INSS enquanto estiver incapacitado por doença ou em período de carência. Quem já teve carência de pelo menos 12 meses no INSS. E também, existem alguns casos específicos onde não é necessária a carência, por exemplo, acidentes graves, seja de qual natureza for, situações de doenças no trabalho, casos de doenças mais graves como esclerose múltipla, neoplasia maligna, câncer, cegueira, tuberculose, hepatopatia grave, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave e doença de Parkinson. Lula espera que impasse sobre MPS seja resolvido ainda neste mês. O impasse entre o Senado e a Câmara atrapalha o início do governo Lula, que não consegue aprovar medidas que foram prometidas durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, o até então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, fez uma série de promessas para o começo de seu terceiro mandato à frente do Executivo. No entanto, para cumprir suas falas, o mandatário precisa da colaboração de deputados federais e senadores. De acordo com interlocutores políticos do petista, a expectativa dele é que o impasse envolvendo a tramitação de medidas provisórias, MPS, no Congresso Nacional seja resolvido ainda neste mês de março. Lula revitaliza o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, conforme publicou o portal UOL nesta sexta-feira, 17, nas últimas semanas. O governo federal tem atuado como uma espécie de bombeiro diante da queda de braço travada entre membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ainda conforme o portal, internamente, existe um receio de que, continuando esse impasse entre as casas, haja um atraso ainda maior na tramitação de iniciativas consideradas essenciais pelo governo petista, visto que elas contavam entre as promessas de Lula durante a campanha. Dentre essas propostas estão, por exemplo, a reformulação da esplanada dos ministérios e o lançamento do novo Bolsa Família. Hoje, na tentativa de resolver essa indefinição entre o Senado e a Câmara, estuda-se no Congresso Nacional a viabilização de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que trate de viabilizar uma espécie de revezamento entre as casas na tramitação de medidas provisórias. Essa ideia foi uma sugestão vinda da gestão de Lula, que tem se reunido com líderes partidários na tentativa de resolver os impasses e deslanchar a aprovação de pautas de interesse para o governo. Nessa iniciativa criada pela equipe do presidente, as propostas de autoria do executivo começariam a tramitar cada vez em uma casa legislativa diferente.